Olá galera, eu sou o Conde e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Disso Você Não Sabia. Embora as leis ambientais e os controles de segurança sejam negligentes, houve um tempo que eram inexistentes. Pelo método traumático, a humanidade aprendeu que empurrar o lixo para debaixo do tapete pode gerar consequências terríveis. Confira logo após os piores desastres ambientais da história. Antes disso, gostaria de pedir o seu like e que vocês que estão começando a assistir este vídeo sejam inscritos aqui do canal. Na Andaluzia, Espanha, corre um rio que lembra uma das pragas bíblicas contra o Egito. Vermelho como sangue, o Rio Tinto é talvez o caso mais antigo de poluição causada pelo ser humano. Em 3000 anos antes de Cristo, os íberos e os tártaros começaram a explorar minerais na cabeceira do rio, extraindo ouro, prata, cobre, ferro e manganês. Seguiram-se fenícios, romanos, vesígodos, mouros e, por fim, os espanhóis do século XVI. A isso somou-se uma corporação britânica que passou a explorar o rio no século XIX. A mineração e a poluição seguem ainda hoje. A assustadora coloração vem de ferro diluído na água. Com um pH igual a 2, ela é tão ácida quanto o vinagre ou suco de limão. Também há, por ali, uma grande concentração de metais pesados. Apesar de não ser exatamente um santuário para a vida, algumas bactérias ainda assim prosperam. Situação tão curiosa que a NASA conduziu um estudo com esses seres para avaliar a possibilidade de vida em Marte. Falando em paisagem extraterrestres, segue o número 2, Silent Hill na Terra. Número 2, fogo subterrâneo. Em Centralia, Pensilvânia, o asfalto das ruas racha com o calor do subsolo, deixando sair vapor e fumaça tóxica. A cidade é tão sinistra que se tornou modelo para a série de games e filmes Silent Hill. Seu ápice populacional foi em 1890, com 2.791 habitantes, sendo a maioria funcionários das minas do valorizado carvão mineral antracite. A economia da cidade sofreu um baque imenso com a crise de 1932, da qual nunca se recuperou. A maioria das minas fechou e, em seu lugar, entraram escavadores irregulares, que extraíam o mineral de colunas de carvão deixadas pelos engenheiros como sustentação. Isso fez com que o teto das minas desabasse, impedindo o acesso. Em 1962, as minas já estavam inativas quando o conselho da cidade teve a brilhante ideia de incinerar o lixo que atulhava o depósito municipal. Foi então que o calor atingiu um veio de carvão no subsolo. O fogo foi se alastrando lentamente, atingindo as áreas residenciais. Em 1979, o dono de um posto de gasolina, que vinha também a ser o prefeito, mediu a temperatura em um de seus tanques. O combustível estava a 77,8 graus. 2 anos depois, um menino de 12 anos caiu num buraco de 46 metros de profundidade, que se abriu sobre seus pés. Sobreviveu porque se agarrou em uma raiz e foi resgatado depressa pelo irmão. Se não fosse isso, ele teria durado muito pouco lá embaixo, pois o buraco tinha uma quantidade letal de monóxido de carbono. Em 1984, o Congresso Nacional Americano alocou 42 milhões de dólares para transferir a população para bem longe de Centralia. Mas algumas famílias insistiram em permanecer. No último censo, em 2010, a cidade quase fantasma contou com 10 valentes moradores.
No número 3 temos a explosão de tanque na destilaria Pyrrhic, em Boston, em 1919. Era uma agradável quarta-feira de inverno de 1919, a temperatura tinha subido dos 17, abaixo de zero, para quase toleráveis 5 graus. Ao meio-dia e meia, ouviu-se um som de metralhadora. Fazia pouco mais de um ano desde o fim da Primeira Guerra, mas ninguém teve tempo de pensar se os alemães teriam voltado, nem de fazer nada. A 56 km por hora, uma onda de quase 8 metros de altura destruiu prédios, uma estação de metrô, cavalos e pessoas. Se fosse um tsunami, talvez tivesse acabado melhor. A onda era feita de melado de cano-de-açúcar. Quem afundava na gosma não tinha a menor chance. Corpos despedaçados de pessoas e cavalos seriam encontrados no caos grudento, que levaria meses para ser limpo. A onda veio de um tanque cilíndrico de 15 metros de altura por 27 de diâmetro, da destilaria Pyrrhic, que fazia rum e álcool industrial com melado importado do Caribe. Com as temperaturas subindo, o produto começou a fermentar, liberando gás carbônico e aumentando a pressão no tanque, até que os ribetes se soltaram violentamente, daí o som da metralhadora, e as placas saíram, com o melado voando para todos os lados. 21 pessoas morreram. A equipe de limpeza acabou espalhando o melado pela cidade. Metrô, telefones públicos, casas e ruas. Por meses, tudo o que os bostonianos tocavam era grudento. E por anos, o cheiro de melado tomava a cidade em dias de verão. Foi um vídeo muito difícil de fazer, galera, mas esse vídeo aí foi para vocês. Talvez vocês não sabiam. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Seja inscrito no canal e deixe sugestões nos comentários de alguns vídeos que vocês gostariam de saber um pouco mais a fundo. Eu tentei fazer o máximo, o resumo de todas as catástrofes e tragédias que aconteceram durante a nossa história. Existem centenas de outras delas, mas escolhi 10 que vão ficar e ficaram na memória humana até hoje em dia e para sempre. Beleza? Um abraço do amigo Conde e até o próximo vídeo.